Bom dia, meus amores. Tudo bem? Como é que vocês estão? Isabelle, Sofia, Samuel. Duas coisas que eu tenho que falar antes da gente começar a nossa aula. Bom dia, meus amores. Tudo no chat. Samuel, eu não encontrei a sua prova na plataforma. A prova de sétima bateria. Ontem não. Anteontem eu parei para baixar essas provas e fazer a impressão e eu não vi a sua prova na plataforma. Você imprimiu e respondeu e levou para a escola ou você inseriu na plataforma a resposta? Pode escrever pelo chat se você não tiver com o áudio funcionando. E a outra que eu vou falar, outra coisa que eu vou falar é com a Isabelle. Isabelle, meu amor, como eu falei, já baixei as provas, todas elas, inclusive as suas foram as duas provas, né, a anterior e essa. Só que eu não tive tempo de corrigir. Ontem eu fui para casa da minha avó, né? E eu levei as provas para lá para quando eu terminasse de dar aula e fazer as atividades que eu preciso fazer quando eu vou para lá. Só que ontem eu tive um contratempo em relação ao meu computador, que eu vou para lá na quarta-feira, eu levo o computador porque eu dou duas aulas da casa dela para outra escola em que eu trabalho. E eu tive um contratempo que tirou todo o meu juízo, né? Toda a minha sanidade mental para resolver o que eu precisava resolver. E acabou que eu fiquei muito cansada. Ainda comecei a fazer as correções, mas eu parei, não consegui terminar. Então, na próxima semana, quando eu for colocar as notas de sétima bateria, suas notas estarão concluídas, tá certo? Tudo okzinho no sistema. Tudo bem? Essa foi para a Isabelle e o Samuel não me respondeu ainda. Porque se você disser, Samuel, que mandou para a escola, eu tenho que entrar em contato com a coordenação para solicitar esse material. Porque Sim, minha prova está na escola. está na escola, né? Isso. Então eu vou falar com a Adriana, com a professora Adriana, para que ela possa me enviar esse material. Então tá ok, ó. Mais uma vez eu vou solicitar assim, a ajuda de vocês para que a gente agilize nossos trabalhos. Quando vocês puderem fotografar essas provas e enviar para mim, eu agradeço, porque fica mais fácil para que eu tenha essa correção. Eu encaminho para o meu e-mail, depois eu faço a impressão. Às vezes vai para a escola e no dia que vai para a escola, ou que vocês enviam uma foto, professora Adriana, várias provas vão juntas. E aí ela precisa separar e enviar para os professores. Então ela tem muitas atividades para fazer. Se vocês puderem encaminhar direto para mim, se não conseguir colocar na plataforma, vocês me avisem, por favor, porque na hora de organizar, eu fico doidinha lá atrás do material de vocês. Então, vamos agora realmente começar a nossa aula. Bom dia a todos, a Alana está aqui agora. Coro bom, né? Bom dia. Quase todo mundo aqui, faltando só a Brenda. Soube que aí tá tranquilinho, né? Que aí tá chovendo. Sim ou não? Ô, maravilha! E aí, Amanhã tá chovendo, tia. amanhã é dia de estar na cama, debaixo das cobertas, né, gente? Ô, Jéssica, É. assim mesmo, essa vida é sofrida. Aqui não tá chovendo, mas eu já sei que no sul do Piauí tá chovendo bastante. Então pode ser que a qualquer momento chegue uma chuvinha para cá, né? Sobre um pouquinho para a gente. Nós estávamos respondendo as questões na página 369 a 371. Paramos na sexta questão. Confere. Deixa eu ver aqui, ó. 371. Foi para casa. Tia, eu só vou pegar o livro ali e já volto, tá? Tá. Isabelle, você conseguiu fazer a impressão, minha flor? Ainda não. Ó, mas aí você está acompanhando aqui a correção que a gente está fazendo, né? Tá. De adjunto adverbial. Então a gente já respondeu, deixa eu olhar aqui, ó.
Terceira, página 370, quarta questão, sexta questão. Pronto. Na sétima questão, e a gente vai fazer o seguinte, deixa eu ver aqui se eu estou vendo vocês. Sofia está aqui. Pronto. Eu vou fazer mais uma partezinha da correção dessa atividade, e aí, Vala-me Nossa Senhora. E aí, na próxima aula, a gente vai começar o nosso assunto novo, que é o uso dos porquês. Vocês sabem que nós temos diferentes tipos de porquê, né? Pergunta, resposta, substantivo. E aí, a gente vai falar sobre isso na próxima aula de hoje, tá? Hoje a gente só vai... Essa primeira aula agora, a gente vai só concluir aqui as atividades que nós paramos. Minha gente, esse livro tá todo doido. Tá aqui, ó, na sexta questão. Foi até a letra E? Não. Foi até a letra D. A tira mostra o comportamento de Gaturro durante um certo período. Na página 370, tem uma tira do Gaturro. E aí ele vai mostrando as expressões do Gaturro durante os dias da semana, né? Como é que ele vai... Qual a página? Página 370, da gramática amarela. E aí, a última resposta era uma resposta pessoal na letra E, então a gente vai para a sétima questão. Os marcadores temporais, lembrando que o nosso conteúdo é adjunto adverbial, circunstancial. Os marcadores temporais desempenham um papel de destaque na tira. Quantos dias transcorrem na tira? Que expressão do título confirma isso? O título tem assim, ó, evolução do estado de ânimo na semana. Aí aqui, deixa eu abrir aqui uma nova. Pronto. Deixa eu botar vocês aqui do meu ladinho. Aqui é a sétima questão. Sétima questão. Quantos dias transcorrem na tira? São quantos dias que ele vai demonstrando as expressões? 7 dias. 7 dias transcorrem 7 dias. Conforme demonstra a expressão na semana do título. Correto. Oxi. Pronto. B. Na letra B, que função sintática, lembrando sobre o conteúdo que a gente está estudando, ó, que função sintática desempenha a expressão do título que indica o número dos dias da semana que transcorrem? Adjunto adverbial. De quê? Tempo. Adjunto adverbial de tempo. Muito bem. E na letra C, como é identificada cada um dos dias da semana? Como é identificado cada um dos dias da semana? Que função sintática... Pelos nomes. Repete, Alana. Nada não, tia, que eu pensei que você já tinha terminado a pergunta. Como é identificado cada um dos dias da semana e que função sintática desempenha cada um dos marcadores temporais utilizados na tira? Pelos nomes, né? Eu vou colocar só assim, ó, pelos nomes
dos dias da semana. E qual é a função sintática? Qual é o conteúdo que a gente está estudando? Adjunto adverbial. Adjunto. E o que é o adjunto adverbial, meus amores? Só para saber se vocês estão lembrados da aula passada. Adjunto adverbial de tempo. Vamos só lembrar aqui da nossa aula passada. O que são os adjuntos adverbiais? É o termo que indica circunstâncias em que se dá a ação do verbo. Pronto. Todo mundo lembra disso? Samuel? Adjunto adverbial às circunstâncias em que acontecem as coisas que se relacionam ao verbo. Circunstâncias diferenciadas, nós temos várias, além das locuções adverbiais. Conferem, meninas. Pronto. E aqui na página 371, tem assim, ó, o adjunto adverbial na construção do texto. Leia o anúncio a seguir. Sonhe alto, pense grande, doe amor, respeite todos, seja grato, sorria sempre. Meu sonho não tem fim. Aqui é um anúnciozinho de uma ONG. Aí embaixo tem assim, ó. A ONG Meu Sonho Não Tem Fim é referência em todo o país em projetos de conscientização e motivação. Uma organização independente, laica e apolítica, que não possui vínculos financeiros ou comerciais e não aceita doações de nenhuma espécie. Olha aí! Aí a gente vai para a página 372. Deixa eu ver aqui uma coisa. Certo. 372. A respeito do anúncio, responda. Quem é o locutor ou produtor do anúncio? Vou escolher a ONG, né? A ONG Meu Sonho Não Tem Fim. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou escolher algumas dessas questões para a gente não demorar. Vocês querem responder todas ou eu posso escolher somente algumas direcionadas ao nosso conteúdo para a gente responder? Segunda opção. Deixa eu ver aqui, ó, no enunciado principal. Bora bem aqui na segunda questão. Segunda questão, página 372. Tem o seguinte: no enunciado principal do texto foram empregadas palavras que podem pertencer a mais de uma classe gramatical. Compare essas situações. Deixa eu ver aqui, o chat está. Ai, que maravilha. Dá para você ver essa questão, Isabelle? Ótimo. Então vamos lá. Ó. No enunciado principal do texto foram empregadas palavras que podem pertencer a mais de uma classe gramatical. Quando a gente estuda as classes gramaticais, deixa eu abrir aqui um pouquinho, não sei nem se meu rosto está aparecendo para vocês, porque pronto. Quando a gente estuda as classes gramaticais, a gente fala o seguinte, eu sempre vou falar isso para vocês. As classes gramaticais, elas são pré-determinadas, né? Tem palavras que pertencem, que são artigos, tem palavras que são substantivos, tem palavras que são verbos, mas essas classes gramaticais, elas são plásticas. O que isso significa? Que elas podem mudar. Elas podem mudar de classe gramatical dependendo do contexto que elas estão inseridas, certo? Por acaso, eu tenho o verbo olhar. É um verbo. Aí eu digo assim, olhar. Ele olhou para mim, né? Ele olhou para mim. Nessa situação, olhar é um verbo. Mas se eu digo assim, ó, ela tem um olhar delicado. Se eu digo um olhar delicado, esse olhar deixa de ser um verbo para ser uma palavra substantivada, porque antecedendo essa palavra, eu vou ter um artigo indefinido.
que é o um. E esse um acompanhando esta palavra vai dar ela um sentido de substantivo. Eu quero que vocês entendam que as classes gramaticais elas podem mudar dependendo do contexto. Por isso que nessa questão tem o seguinte, ó. No enunciado principal do texto, foram empregadas palavras que podem pertencer a mais de uma classe gramatical. Compare estas situações. Aí eu tenho aqui, ó, prédio alto, sonhe alto. Qual é a palavra em comum dos dois enunciados? Alto. 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 Aí ele vai dizer o seguinte: em qual dessas situações a palavra alto modifica ou qualifica um substantivo? Em qual desses enunciados ela está modificando ou qualificando um substantivo? Prédio alto. Prédio alto. Ela está qualificando, dando uma característica a prédio. E prédio é um substantivo. Na outra, qual é a palavra que ela está acompanhando? No outro enunciado. Sonho. E sonhe é o quê? A que classe gramatical pertence a palavra sonhe? Verbo. Exatamente. Tá vendo a diferença? Eu tenho duas palavras, eu tenho uma só palavra, exercendo duas funções. Semanticamente, em relação ao sentido, também vai mudar. Porque eu falo prédio alto, eu estou me referindo a quê? Ao tamanho do prédio, não é isso? A altura do prédio. E quando eu digo sonhe alto, eu estou me referindo à altura do sonho? Qual é a referência em relação ao sentido? O que é que eu estou querendo dizer? Sonhe coisas grandes. Tenha sonhos grandes, imensos, que para algumas pessoas podem parecer impossíveis, mas que para você não é. Certo? Tudo bem? Aí ele diz o seguinte: vocês disseram que na primeira situação, né, em prédio alto. Logo, a que classe gramatical ela pertence e qual é a sua função sintática? No mês passado, a gente estudou adjunto adnominal. Lembram disso? Qual é a função do adjunto adnominal? Acompanhar um nome, né? Especificar, determinar um nome. Aí a pergunta é o seguinte, ó. Em qual dessas situações a palavra alto modifica ou qualifica o substantivo? Na primeira situação, no primeiro enunciado. Vocês já responderam. Na segunda. Logo, a que classe gramatical ela pertence? A que classe gramatical pertence a palavra alto nessa situação? Prédio alto. Adjetivo. Adjetivo, muito bem. É um adjetivo. E qual é a sua função sintática? Se eu tenho o adjetivo especificando, qualificando um nome, qual é a função sintática desempenhada? Adjunto adnominal. Ele está acompanhando, ele está especificando, modificando e qualificando um substantivo, que é nome. Se é nome, quando eu falar de adjunto adverbial, ele está em função do verbo. Quando eu falo de adjunto adnominal, ele está em função dos nomes. Esses nomes podem ser substantivos, adjetivos ou advérbios, certo? Beleza. Na letra B, em qual dessas situações a palavra alto acompanha um verbo
indicando-lhe uma circunstância de modo. Tudo bem, Sofia? Tudo bem, Samuel? Ótimo. Em qual das circunstâncias a palavra alto acompanha um verbo, indicando-lhe uma circunstância de modo? Na primeira situação, em prédio alto, ou na segunda situação, sonhe alto? Na segunda. Na segunda. Na segunda situação. Logo, qual é a classe gramatical a que ela pertence e qual é a sua função sintática? Alto, se na primeira ele era um adjetivo, porque estava acompanhando o substantivo, né, modificando, qualificando. No caso da segunda, que ele está acompanhando o verbo, como você disse, sonhe é um verbo, e ele está modificando o verbo, qual é a função sintática? Primeiro, que classe gramatical, e segunda, qual é a função sintática? Na segunda situação, ele é um advérbio. Sonhe alto. Advérbio de quê? Modo. De modo, exatamente. Como sonhar? Sonhar alto, sonhar grande. A função sintática, portanto, é a função de Adjunto adverbial. de modo. Perfeito, Isabelle. Adjunto adverbial de modo. Perfeito. Tudo bem? Ótimo. Na letra C, identifique no enunciado principal outra situação em que fenômeno semelhante acontece. Indique a classe gramatical e a função sintática da palavra que você identificar. Vamos voltar lá para o enunciado. Tem assim, ó. Sonhe alto, pense grande, doe amor, respeite todos, seja grato, sorria sempre. Aí ele pede que você identifique no enunciado principal outra situação em que o fenômeno semelhante ocorre. Qual é o fenômeno? O fenômeno citado na letra B, no segundo item, onde eu tenho um advérbio que vai modificar um verbo. Em qual desses enunciados eu posso encontrar? Ó, deixa eu saltar aqui o livro e falar com vocês. No primeiro enunciado, eu tenho... Ele está falando de classe gramatical, né? E ele está mostrando que essa classe gramatical ela pode ser modificada, ela pode ser mudada de acordo com as circunstâncias. E aí ele utilizou a palavra alto, né? Prédio alto, sonhe alto. É a mesma palavra. Alto se repete nas duas. Porém, ela tem função diferente, ela tem sentidos diferentes. Numa, na classe morfológica, ela é um adjetivo, na outra, ela é um advérbio. E ele está pedindo para vocês encontrarem dentro do enunciado principal do anúncio uma outra situação em que se encaixe as duas. Em que eu possa encontrar uma palavra que vai mudar de classe gramatical, dependendo do contexto em que eu vou usar. Olhem para a frase, para a segunda frase que tem aí, ó, segundo enunciado. Primeiro tem sonhe alto. Segundo, pense grande. Aí eu posso dizer assim, ó, casa grande, pense grande. Qual é a palavra que se repete nos dois? Eu vou até colocar aqui, ó. Casa grande, pense grande. Qual é a palavra que está se repetindo?